Muito bem, MI Expo Forum 2024, palco capacitação. Aqui estamos falando de possibilidades de capacitação, de oportunidades, tentando sempre agir ou encontrar as habilidades multifuncionais. Estou aqui com o Valdemar Battaglia, que é o coordenador da Fórmula 1 nas escolas no Brasil. Eu fiquei surpreendido com esse projeto, nem imaginava que existia um projeto de tamanha magnitude que fala sobre profissionais do futuro, né? O que de fato abraça tudo isso que a gente viveu aqui no fórum, né, Valdemar? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Esse projeto faz com que os alunos 8º e 9º ano do Fundamental 2 em ensino médio, né, criem uma escuderia de Fórmula 1 e eles têm todo um trabalho super autônomo. Eles têm que criar uma empresa, uma startup, gestão, engenharia, marketing, buscar patrocínio. É uma escuderia de Fórmula 1, na verdade. E eles vão desenvolver ao longo do ano esse projeto. Depois eles passam por uma fase de uma final regional, nacional, e os 4 melhores vão disputar o Mundial em algum lugar do mundo onde tem a corrida de Fórmula 1. Está conectado mesmo à Fórmula 1, o esporte mundial. Totalmente. Esse projeto, na verdade, nasceu com o desejo da Fórmula 1 na busca de profissionais que ela não estava achando mais. Então ela falou assim, eu preciso incentivar alunos nessa faixa etária para identificar esses talentos e trazer para o mundo da Fórmula 1. Não é à toa que a cidade de São Paulo faz questão de ter a Fórmula 1 aqui, Sim. Até pelo benefício financeiro, mas pelo tamanho da estrutura mundial que a Fórmula 1 leva, mas também pela quantidade de profissionais, de pessoas envolvidas, né? Ela dá uma visibilidade enorme para cada país, né? Não só a parte financeira, como você falou, né? Mas também os profissionais que se destacam e para nós, né, a motivação dos alunos em ter uma corrida aqui, estar próximo dos seus ídolos, né, e um dia sonhar, quem sabe, ter um pé lá dentro da Fórmula 1. Que incrível, começa de baixo do estudante. Começa de baixo. Que coisa maravilhosa. Não tem outro caminho. Valdemar, fica à vontade, por favor. A gente vai ficar te ouvindo aqui. Qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar. Tá bom. Obrigado. Bom, a ideia é falar sobre o programa F1 Schools, né, um programa que muita gente não conhece ainda, e nós queremos saber o que trabalhar numa escuderia de Fórmula 1 tem a ver com o profissional do futuro, que é um tema que tem sido abordado aqui esses dias diretamente. Antes eu vou passar um curto vídeo, esse vídeo é relacionado à final mundial do ano passado, que foi em Singapura, para vocês então poderem entender um pouquinho rápido de como é um torneio do F1 Schools. Biggest and best yet. Three, two, one, pitch build begin. Look at me now. Sold out crowd. I put in the work. We are moments away from going to the track. Yeah, I'm coming up next. The word is mine. It's time to shine. The job ain't done till I make a headline. It's my time. Go time. Show time. Get on your feet. It's my time. Go time. Show time. Get on your feet. The underdog. Now I'm a fast reaction time. W. I missed my shot. We're seeing the deceleration system being used to great effect there. Heat me up. I never stop. It's my time. Go time. Show time. Get on your feet. It's my time. Go time. Show time. Get on your feet. We are ready to go racing. Get on your feet. All working together in a team. I think that is the most important, that everybody plays his role in a team. There's a lot of bright young people in the world that are going to be the designers and engineers of our future. The Aramco World Champions
Recoil Racing. Talk, all you want. Can you walk that walk when the pressure's really on? Watch me finish it with style, make the crowd go wild. Get that trophy, take a bow, make the home team proud, yeah. Spot time, go time, show time. Get on your feet. Remember how cool this was and what you want to do next, and this is going to get you there. Get on your feet. Get on your feet. Get on your feet. The amount of passion that just comes out of what you see is incredible. Bom, isso é a ideia de como é que é um torneio internacional. Vocês viram várias fases aí, desde a montagem dos estandes, é como se fosse uma feira de startup, a passagem para os juízes, as corridas na pista de velocidade, o escrutínio, que é quando a gente mede os carros para ter certeza que os carros estão dentro do regulamento. Então os alunos também estão aprendendo um pouco de metrologia nesse momento. E depois, obviamente, né, vocês viram que a equipe da Alemanha foi campeã mundial. E a celebração. A celebração tem a festa com o DJ e no dia seguinte a gente vai para a pista, vai conhecer a pista, passeia pela pista, tira fotos e depois nós ficamos cerca de 10, 15 metros dos stands, das boxes. Vocês viram os alunos conversando com mecânicos, às vezes passa um piloto bem intencionado e para conversar também, né? E depende do humor do piloto naquele dia. Esse dia é quinta-feira, que é o dia anterior à montagem dos carros, que começam os treinos livres. E vocês viram no final, então, a foto tirada da grua com todas as equipes com as bandeiras dos vários países. Então esse daí é o F1 in Schools. No Brasil, né, nós somos o representante, nós somos da Associação Projetando o Futuro. É uma associação sem fins lucrativos, que é obrigatório que assim seja para ter o contrato com a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo. Bom, o que a gente quer falar aqui? Qual é a ideia dessa nossa conversa? É mostrar que os alunos do F1 Schools, eles, por todo o trabalho que eles fazem, eles estão alinhados com o perfil desejado do profissional do futuro. Tá? Esse projeto começou há muito mais tempo. A Fórmula 1 começou há 22 anos, então estar alinhado com o profissional do futuro não foi uma coisa que foi feita agora, é uma coisa de moda. Ele já começou há 22 anos esse projeto. E a gente vê, graças a Deus, que o tipo do trabalho está fazendo com que os nossos alunos estejam se alinhando com essas necessidades. A gente tem cases de sucesso que a gente vai comentar aqui. Então aqui nós vamos fazer uma jornada, nós vamos caminhar um pouquinho sobre quais são as necessidades do profissional do futuro, do mercado de trabalho do futuro e o Fórmula 1 andando meio que em paralelo. Então a primeira coisa que a gente queria falar, né, é a questão do trabalho, né? Hoje em dia, quem vai fazer o trabalho? Funcionário, empregado, um tempo parcial, algum autônomo, onde vai ser feito, quem vai fazer, como esse trabalho vai ser feito. Então hoje isso está alinhado com as expectativas também da força de trabalho mais jovem. Quem tem empresa, quem trabalha, sabe essa questão de que os jovens querem mais liberdade, mais equilíbrio entre vida e trabalho, vida pessoal e trabalho. Então, para as empresas tem que achar uma maneira de trazer um equilíbrio de como tratar com isso. Sem perder o engajamento, sem perder o foco do trabalho, né, que é importante, e como é que você tem essa flexibilidade para você poder atender essas necessidades da empresa e do funcionário ou da pessoa que está desenvolvendo um trabalho específico. E aqui fala sobre a participação das mulheres, que também já passamos atrás aqui hoje à tarde, também foi falado sobre isso, onde a gente vê então que as mulheres em algumas áreas já são mais de 50% da força de trabalho e vem crescendo. No F1 Schools, hoje em dia, né, na temporada atual, que termina agora em março, nós temos 144 escolas e equipes envolvidas, 67% das equipes, líder é uma menina. Né? As meninas estão tomando conta, né? Estão chefiando equipes de Fórmula 1,
porque elas são mais organizadas, mais focadas, né? São mais maduras nessa faixa etária também, que é muito importante. Então, no F1 Schools, a gente viu ao longo dos anos esse crescimento. No total geral, nessa temporada, as meninas passaram o número de meninos, 53% a 47%, e cada ano o número de meninas na engenharia está crescendo de 5% a 6%. Bom, nós somos, como eu falei, uma ONG, né? Fomos fundados em 2016, com o objetivo de difundir o projeto STEM. Temos o contrato com o F1 Schools e com a Federação Internacional de Automobilismo para autorização do uso da marca da Fórmula 1. Aqui tem um quadro de 2021, que lá no final eu vou trazer um de 2023 para a gente fazer a comparação. As habilidades mais procuradas nos profissionais, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então nós falamos de resolução de problemas complexos, criatividade, colaboração, negociação, capacidade de análise e julgamento, tomada de decisões, pensamento crítico, gestão de pessoas, inteligência emocional, orientação em servir e flexibilidade e adaptação. A gente escuta muito hoje em dia que os jovens não se encaixam nesse perfil, né? Os jovens de hoje em dia, eles não têm esse engajamento, né? A questão de colaboração, gestão de pessoas, trabalhar em equipe, né? Cada vez fica mais difícil. Mas se a gente olhar também, pelo lado do F1 Schools, a gente tem exatamente uma informação contrária. A gente vê equipes, nós temos aí com o Sam Valley 144 equipes, trabalhando em conjunto, desenvolvendo trabalho, desenvolvendo projetos, e vários deles trazendo características muito próximas dessas indicadas pelo Fórum Econômico Mundial. A gente vai passar por isso depois. E tem esse gráfico interessante também que fala sobre a questão de necessidade de treinamento, né? Então, 39% está de boa, né? Não quer um treinamento antes de 2027. Estão alinhadas com as necessidades, com as tecnologias, ok. 18% precisam fazer um up, né, nas suas habilidades, mas na empresa até 2027. Então nós temos aí 57% que estão mais ou menos tranquilos. O resto nós temos 16% que precisam retrabalhar as suas atividades e vão ser alocadas para outras funções. E na parte de baixo, o pessoal que precisa de treinamento, mas isso não está acessível até 2027, 12%, e 15% que precisam de treinamento, mas isso não está acessível num futuro próximo, quer dizer, não tem nem a perspectiva de quando eles seriam capazes ou teriam acesso à nova profissão, ao seu novo uso das suas habilidades. Então é um quadro que mostra que 57% está mais ou menos ok e 43% não precisa. Então nós precisamos pensar muito bem como é que nós vamos capacitar os nossos jovens em função de uma perspectiva dessa. Aqui tem um dado que foi de 2022 da Secretaria de Educação dos Estados Unidos. Ele falava assim, para um aluno que entra no ensino superior, lá em 2022, 65% dos trabalhos que ele vai encontrar, das formas de trabalho, quando ele se formar, não existem quando ele entrou na faculdade. Então, como é que você vai fazer, treinar alguém, educar alguém na faculdade para um trabalho que não existe ainda? Tá? Então, é a questão de você não treinar, não formar para assuntos específicos, mas formar um aluno para aprender a pensar, aprender a pesquisar, ter independência e, óbvio, com uma base técnica para que ele possa decolar a partir disso. Mas não basta só aquilo que a gente fala, a gente vê muito em escolas ainda, de repetir a mesma coisa todo ano, isso não vai funcionar. Então a pergunta é, qual o papel das empresas, da escola e do próprio aluno num cenário desse? E 47 das profissões atuais vão desaparecer em 15 a 20 anos. E aí é a coisa que o Bill Gates chama de potencial exército de analfabetos tecnológicos. Como é que fica esse pessoal? E como é que fica a redução de mão de obra qualificada? Se a gente não qualifica esse pessoal e as profissões vão desaparecer, quem vai prover mão de obra qualificada para as profissões que a gente precisa? Tá? Vamos olhar um pouquinho o contexto aqui do F1 Schools.
a gente fala, bom, tecnologias diversas, né, cada vez mais ditando o futuro das aplicações, codificação, machine learning, realidade aumentada, a gente viu isso na terça-feira bastante aqui, foi discutido aqui, velocidade de implantação acima da nossa compreensão, cada vez mais rápida, e aqui a brincadeira que a gente faz com o Sérgio Maurício, que transmite a Fórmula 1, né, que ele fala assim, antigamente ele falava foguete e não dá ré, agora aqui o Elon Musk fez um foguete que dá ré e o primeiro estágio pousa, né, de novo na base, ele mudou para torpedo não dá ré. Tá? Então ele diz, tecnologia não dá marcha ré também, a gente não vai voltar, a tecnologia vai continuar avançando, então a gente tem que pensar novamente nas pessoas que vão trabalhar nessa tecnologia, que vão desenvolver novas tecnologias, como é que nós vamos fazer dentro desse cenário que a gente viu sobre capacitação e sobre pessoas qualificadas ou não qualificadas nesse prazo. Bom, e o Fórmula 1 Schools? A gente começa com a faixa etária de 12 anos. Nós trabalhamos com jovens de 12 a 19 anos. Então a gente está bem na base, pensando numa política de formação de mão de obra, né, numa estratégia de formação de mão de obra. Nós estamos na base da pirâmide, começamos bastante cedo, e oferecemos a ele um programa onde então ele vai se capacitar. Vou mostrar agora aqui as fases da capacitação e por que isso estaria alinhado com o profissional do futuro. Bom, primeiro os nossos pilares, quem entra no programa. É um programa de empreendedorismo. Os alunos criam uma escuderia de Fórmula 1 que é tratada como uma startup. Então eles vão criar uma empresa, vão gerenciar essa empresa, e vão demonstrar ao final do projeto o sucesso da gestão e da realização, os entregáveis do projeto. Tecnologia, eles vão aprender tecnologias de manufatura, usinagem, impressão 3D, trabalhar escolhas de materiais, manufatura. Manufatura, quando eu digo, é de, como esse aqui, um carrinho de Fórmula 1, projetado e construído pelos alunos. Depois a gente tem, se alguém quiser ver mais também, e os portfólios que eles fazem, mas isso aqui é feito 100% pelos alunos. Esse carro vai para uma pista, que vocês viram no vídeo, e esse carro chega a 60 km por hora na pista. Tá? E cidadania. O que é essa história de cidadania? Isso só tem no Brasil. O F1 Schools do resto do mundo não tem essa vertente. Nós decidimos aqui que o aluno vai receber tecnologia, software de graça, da Autodesk para fazer o projeto do carro, túnel de vento. Ele vai crescer tanto pessoal profissionalmente que ele precisa devolver para a sociedade alguma coisa. Então, cada escuderia precisa criar um projeto social, precisa ir até uma comunidade no entorno da escola, fazer um levantamento de quais são os problemas, elaborar um projeto, implementar esse projeto junto com a comunidade para minorar ou zerar aquele problema. E o mais importante, eles têm que capacitar a comunidade para que quando os alunos saírem do projeto, a comunidade continue com aquele benefício. A comunidade tem que se tornar autônoma na gestão desse projeto social. E a nossa proposta é o quê? Aplicação prática do que conheceu na escola. Tem muito aluno que brinca com a gente e fala, finalmente agora eu sei o que eu estou estudando, cinemática, matemática, química. Dá para ver que dá para usar isso, não é só aquela chatice da sala de aula. Vivenciar a realidade de uma empresa. Então eles já começam nessa faixa etária a entender o que é uma empresa, o que é trabalhar em conjunto, os departamentos, a correlação, trabalhar em um ambiente colaborativo e desenvolver os soft skills. Vão ter que trabalhar entre eles e com terceiros. Então eles já começam a ter esses desenvolvimentos também. No mundo, a Fórmula 1 Schools tem 22 anos, ela começou na Inglaterra sob um pedido e patrocínio da própria Fórmula 1, na busca de novos profissionais. São 68 países que participam desse projeto e nas finais mundiais, mais de 6.500 alunos. Aqui no Brasil a gente está completando 10 anos agora. Começamos com 4 equipes, com 20 alunos, e hoje nós passamos de 620 alunos participando desse projeto aqui no Brasil. Estamos em 144 escolas espalhadas pelas regiões do Brasil. As de maior volume, região do Nordeste, com 42 escolas. Região Sudeste, com 38. Região Sul e Centro-Oeste, mais ou menos empatada, 25, 27. E 12 na região Norte.
Esse é um programa que ele tem um regulamento. Isso é uma das coisas que os alunos começam a se deparar, que é quando você entra numa empresa. Você tem regulamentos bastante detalhados e tem que seguir o regulamento. Então não é um projeto livre. Você tem o regulamento da competição que diz exatamente o que será medido, como será medido. Você tem fichas de avaliação para cada categoria: engenharia, marketing, gestão de projeto, projeto social, avaliação verbal. Quem participa, como participa. Então tem um regulamento que os alunos têm que se inteirar, porque sem isso, com certeza, vão ter um insucesso muito grande. Eles começam a entender que existem regras a serem seguidas. O projeto social também tem suas regras, suas fichas de avaliação. O projeto técnico, que aqui tem então todas as limitações: altura, peso, largura, área de contato com a pista, altura do carro da pista, ou seja, todas as regras para você projetar um carro de Fórmula 1. E o guia de gestão de projeto, que foi feito em parceria com o PMI, tá? Que indica então tudo que a gente espera que seja feito no projeto: termo de abertura, reunião de kickoff, orçamento, fluxo de caixa, matriz de risco, matriz RACE, as atas de reunião para mostrar o acompanhamento e a evolução do projeto. Tudo isso tem que ser feito e demonstrado para os juízes nas finais regionais e nacional. Resumindo de uma maneira muito simples, como é que é a dinâmica? Você cria uma equipe, você faz o plano de negócio, o plano de marketing, o patrocínio e o projeto social. Você projeta e constrói um carro em miniatura da Fórmula 1. Depois você vai correr, vai fazer as avaliações. No nosso projeto, as avaliações são todas em inglês perante os juízes. E as avaliações são de engenharia. Escrutínio, que vamos ver uma foto aqui. A gente mede o carro de ponta a ponta para saber se o carro está de acordo com o regulamento. Não tem sentido o carro ganhar um prêmio numa corrida se ele está fora do regulamento. Empreendimento, gestão de projeto, projeto social e apresentação verbal. A apresentação verbal é o tipo de um Shark Tank. Eles têm 10 minutos para contar a história do projeto todo. E nós vamos avaliar vários critérios que eu vou mostrar aqui da apresentação verbal, ou seja, aprender a falar em público, aprender a estruturar uma apresentação. E a celebração, que é o que vocês viram aqui no vídeo: as finais regionais, nacional e mundial. Então, na engenharia, vamos começar na engenharia. Nós temos um plano de capacitação, a gente tem aulas online, aulas síncronas, aulas assíncronas, tem uma plataforma F1 Academy com muito material para consulta para as equipes, onde então eles aprendem sobre princípios físicos que impactam no design do carro, aerodinâmica, materiais. Eles aprendem a utilizar o software Fusion 360 da Autodesk, então eles fazem o modelo do carro 3D. A Autodesk também fornece o CFD, que é o túnel de vento virtual. Então o modelo 3D é jogado no túnel de vento, eles simulam a condição de corrida, fazem os ajustes para melhorar o coeficiente de arraste. Terminada essa fase, eles vão conversar com o especialista de manufatura. O carro nasce de um bloco de poliuretano, PU. Então eles vão entender na engenharia quais são os limites da máquina, quais são as tolerâncias da máquina para fazer um projeto que seja passível de ser manufaturado e não um belo de um projeto que depois você não consegue construir. Então, alinhando a engenharia com chão de fábrica. Eles vão trabalhar com CNC, impressão 3D, gabaritos Puka-Yoke, pintura. E no final, a metrologia, que a gente chama de escrutínio, que é medir o carro de ponta a ponta com gabaritos e com paquímetro, com balança, para saber se o carro está dentro do regulamento. Então tem toda uma jornada de engenharia que eles são treinados, capacitados e desenvolvem nas suas escuderias, cada um com seu carro. Gestão de projeto. A gente segue o manual do PMI, que obviamente foi feito de maneira reduzida para os alunos do F1 Schools. É um manual de 32 páginas, mas que passa por todas as fases. Desde o processo de iniciação, que define gerente, time, reunião de kickoff, termo de abertura. O processo do planejamento, quais são as atividades e recursos necessárias. A estrutura analítica do projeto, cronograma, orçamento, matriz RACE, plano de comunicação interno e externo, matriz de risco. O monitoramento, relatório de status, desvio do escopo, plano de ação, as avaliações e o fechamento do processo, que é a avaliação do projeto, a autoavaliação do projeto
e eles fazem uma lista, que é obrigatória, de lições aprendidas. O que a gente quer saber é o que deu certo, beleza? Mas o que deu errado, por que deu errado, para ver se eles entenderam o porquê do problema, o que deu, e o que fazer para não repetir o erro. Isso serve para um autoaprendimento de entender o que deu errado, mas nem todos os anos a escuderia continua, mas às vezes alguns alunos são trocados. Alunos que vão para o terceirão geralmente não continuam, entra o aluno novo, e para não repetir o mesmo erro, é interessante que a equipe que entra, os alunos novos, eles começam a entender o projeto lendo as lições aprendidas para evitar que esses problemas se repitam. Na parte de marketing, basicamente a gente aqui, esse entre parênteses são a pontuação da ficha de avaliação. A gente trabalha na parte de marketing, estratégia de marketing, então eles apresentam um plano de marketing, os materiais de marketing que eles vão trabalhar, as ações de ativação que eles vão trabalhar durante o projeto, o patrocínio e o retorno de investimento. Nesse projeto, a família e escola não dão dinheiro, então a equipe tem que buscar patrocínio para cobrir seus próprios custos. Isso a gente ensina a fazer um portfólio, como se apresentar em empresas, etc. Tá? E como é que o patrocinador, aquela empresa, aquela pessoa que investiu dinheiro na equipe, como é que você mede o retorno desse investimento? A questão da mídia social, a eficiência, o sucesso da mídia social. Sustentabilidade, aqui é sustentabilidade no projeto, ou seja, como é que eu garanto que eu estou usando os critérios de sustentabilidade? Materiais recicláveis, fazendo processos que consomam menos energia, não ter poluição. Então eles têm que se preocupar que na execução do projeto, e principalmente na manufatura do carro, eles usem processos sustentáveis. E a documentação, né, a apresentação da documentação, que é o portfólio, que eles vão apresentar, que é o resumo de todo o trabalho. Nessa área também tem a parte do pit display. Eles recebem um stand, uma estrutura de um stand vazio, né, uma stand de formato de caixote, 3 metros por 2,40 por 1 metro de profundidade, e eles têm que projetar, desenhar esse stand, construir o stand, e agora entrou nesse ano também a questão de experiência do usuário. Ou seja, eles têm que projetar com uma pessoa que chega no stand, qual vai ser a experiência do usuário de passear por esse stand, como é que ela vai conseguir entender a história do desenvolvimento da escuderia através do próprio stand. O stand tem que contar uma história sobre a escuderia. E a identidade visual, criação de logotipo, a escolha das cores, o manual de marca, o uniforme, ou seja, tudo que impacta na identidade visual da equipe. Na avaliação verbal, e aqui a gente faz isso para que eles treinem e se acostumem a falar em público. Então a gente aborda alguns temas, desde a técnica da apresentação, a composição, conteúdo, o engajamento, contribuição da equipe, qualidade, relevância, tempo. Essa avaliação tem 10 minutos. Se fizer entre 9,5 e 10,5 não perde tempo. Se fizer com menos, perde tempo. Se fizer com mais, perde tempo. Então, eles têm que se planejar a fazer uma apresentação em 10 minutos. É tudo em inglês. Todas as apresentações são em inglês. Tempo, a clareza, né? E se eles trouxeram alguma inovação, colaboração. Colaboração vale bastante ponto. Colaboração é que a gente espera que os alunos saiam das 4 paredes da escola e vão buscar especialistas para melhorar a performance da sua equipe. Então, o que é bastante comum. Alunos da engenharia vão numa faculdade, por exemplo, buscar alunos e professores da engenharia mecânica para terem dicas e aulas sobre aerodinâmica. Então, é buscar colaboração. Cada vez mais nós temos equipes que entram em contato com blogueiros, youtubers, pegando dicas de como bombar na internet, pegando receitas de como ter sucesso na internet. Para nós isso é importante, porque mostra a iniciativa. Você não sabe um assunto, você vai buscar quem sabe. É o princípio de um networking que eles estão fazendo nessa faixa etária já. E o que a gente quer saber é a experiência de aprendizagem. O que o Fórmula 1 impactou na vida de cada um. O que trouxe de benefício. A gente escuta muito, tinha pavor de falar em público, agora eu consigo. Né? Isso era bem comum. Não sabia que profissão eu queria, agora acho que engenharia é mesmo o que eu quero. Teve uma menina que nos falou, agora eu tenho certeza que não é engenharia que eu quero, né? Então é bom ela saber agora, enquanto está no ensino médio.
e assim por diante. E o projeto social, né? Um projeto social onde então a gente verifica se é um projeto novo ou uma continuação do ano passado. E aqui o importante é que esse projeto social não pode ser definido dentro de 4 paredes. Não é o aluno achar, eles precisam disso, eu vou fazer isso. Não, é ir na comunidade, entender qual é o problema deles, propor uma solução e implementar essa solução. Tá? E o envolvimento das partes, internas e externas, a perenidade, ou seja, a comunidade está capacitada a dar continuidade no projeto, o portfólio, né? E queremos saber a transformação que esse projeto causou na vida dos alunos. Então, na prática, o que os alunos estão aprendendo? Nós vamos falar de gestão, vamos falar de marketing, de design, de comunicação, tecnologia, engajamento. Então, nós estamos fazendo com que os nossos alunos, eles estejam trabalhando numa startup, que no caso é a escuderia deles de Fórmula 1, em várias áreas, né? Em várias áreas que é o conteúdo de uma empresa, e recebendo formação ou indo atrás, né? Buscando a própria formação em áreas que serão necessárias para o futuro profissional deles. Tá? Então, aqui que a gente faz um certo cruzamento de por que o aluno do F1 Schools está se preparando para ser um profissional do futuro. E o que na verdade acontece, o que se entrega, né? É muito bom, mas o que o projeto faz no final? A gente chama os entregáveis do projeto, né? Que é o portfólio de projeto social, onde está descrito todo o projeto, como foi, entrevistas com a comunidade, cronograma, orçamento, ou seja, todo o projeto, as metas iniciais e os resultados obtidos. O portfólio de engenharia, onde então a gente vê todo, desde os conceitos de aerodinâmica iniciais até o carro final pronto testado. A parte de enterprise, marketing, identidade visual, a parte de patrocínio, gestão de projeto. O carro, evidentemente, eles entregam os carros para a corrida. Desenhos técnicos, que eles são obrigados a fazer, porque eles terceirizam. Nenhuma escola tem, por exemplo, uma máquina de usinagem, isso tem que ser terceirizado. Então eles têm que passar os desenhos técnicos para o fornecedor para que ele possa fabricar as peças e as renderizações, que são feitas no computador, são imagens do carro, mas com uma qualidade como se fosse uma fotografia. E eles também colocam o carro dentro de cenários específicos para chamar a atenção também. Então eles aprendem a mexer com essa ferramenta do Fusion, que é também utilizada por um pessoal de comunicação. O que a gente espera encontrar nas equipes? Quando a gente faz esse projeto, fala, bom, mas e daí? O que a gente espera das equipes? Né? Que tenham iniciativa, que saibam assumir riscos. Por que assumir risco? Isso é tudo muito novo para os alunos de uma escola, de ensino médio fundamental 2. Então, fica aquela do tipo, puxa, mas eu nunca fiz. E fica parado. Fala, não, você assume risco. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai. Por isso que você fez a matriz de risco lá na frente, lá no começo. Porque se algo der errado, você tem já estabelecido qual é o plano B para você poder atuar. Né? Não se limitar, mas isso eu não sei. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar. Ninguém vai pegar na mão e vai te dar isso de graça. Busca constante de conhecimento. Pensar fora da caixinha, você tem que ser diferente. Você tem 144 equipes competindo, 4 vão disputar o Mundial. Você tem que ser diferente pelo menos de 143, né, para você ser uma delas. Né? Então você tem que pensar fora da caixinha. Sair das 4 paredes da escola, porque você vai falar com os colaboradores, você vai buscar conhecimento, mas com responsabilidade. Parte dos nossos alunos são menores de idade, então eles têm que sair com o professor, junto com a escola. Não é simplesmente sair pegando um Uber e vou visitar alguém lá em Piraporinha porque tem um especialista de aerodinâmica. Não, tem que fazer isso com responsabilidade. Não se intimidar em apresentar desconhecidos. O primeiro choque dos alunos é pedir patrocínio, visitar uma empresa para pedir patrocínio. E aí a gente vê um choque cultural interessante. Quem tem mais sucesso em pedir patrocínio são alunos de escolas com famílias de baixa classe econômica, porque eles já passam as necessidades e para ele falar de pedir patrocínio é uma coisa tranquila. Alunos de escolas de alto ticket, eles têm uma tremenda dificuldade de visitar uma empresa. E a gente foi conversar com esses alunos, ele falou assim, eu me sinto pedindo esmola, na verdade.
né? Porque a família tem dinheiro de sobra para cobrir os custos, mas a família não pode contribuir. Então eles não sabem simplesmente sentar e falar que eles estão pedindo um patrocínio para a escuderia. Então é engraçado, mas as escolas tops que a gente tem, com ticket médio para cima de 5, 6, 7 mil reais, são os que mais têm dificuldade de visitar uma empresa e pedir patrocínio. Outra coisa, aceitar que ideias podem dar errado e você tem que mudar de direção no tempo certo. Você pode danificar, comprometer o projeto todo se você continuar insistindo que a sua ideia é ótima, quando na verdade não é ótima, né? E reconhecer seus próprios limites. Isso é uma coisa para essa faixa etária muito difícil, né? Todo mundo acha que tudo pode, que não tem limite, que vai conseguir tudo. E o que acontece é que você chega na final nacional, regional, e você não está com o projeto pronto, porque você não entendeu que você não tinha os conhecimentos necessários, você precisava buscar um terceiro para dar suporte, e você achou que você sozinho ia dar conta. E também dos professores. Aqui também a gente tem um outro... quando me pergunto alguns dos gargalos do projeto, um dos gargalos são os professores, porque primeiro não é, obviamente, função do professor dar aula de tudo isso que a gente falou. O professor não vai dar aula de túnel de vento, aerodinâmica, materiais, mídias sociais de maneira profissional. Então, a gente não espera isso da escola. O professor tem que agir como mentor. Ele tem que controlar a turma, acompanhar, fazer as reuniões com as fichas de avaliação na mão, saber como os alunos serão avaliados, verificar se os prazos estão sendo cumpridos, mas ele não vai dar aula. E ele não vai fazer nada pelos alunos. Geralmente são professores da área de ciências exatas que se prontificam a serem mentores, e aí já começa o primeiro conflito, porque eles querem também aprender a mexer no software de projeto do carro. E tudo bem, eles também têm a aula como todo mundo. O problema é que na terceira semana do projeto, os alunos já estão anos-luz na frente do professor, já se entenderam com o software, já sabem trabalhar com o software muito mais rápido que o professor, e acaba criando, às vezes, um certo desconforto por parte dos professores. Então, o professor entender que o papel dele como mentor é outro do que de ficar sentado na frente dando aula, é uma coisa que tem consumido um certo tempo e nem sempre os resultados são os desejados. E o que a gente quer? Quais são as características que são incentivadas no F1 Schools? A iniciativa, busca de solução de problema complexo, apresentação em público, resiliência, vai precisar de muita, porque muita coisa vai dar errada, vai ter que recomeçar. Criação de networking, pesquisa e desenvolvimento, desenvoltura na língua inglesa. Então são itens que a gente busca incentivar, porque isso vai ser importante para o resto da vida desses alunos. E aqui, a gente voltando agora para o mercado de trabalho, né? Quais são as profissões, os 10 trabalhos que de maior rápido crescimento, que vem crescendo mais aqui. Então a gente volta o que a gente já falou aqui esses dias. Inteligência artificial, né, especialistas, sustentabilidade, analistas de inteligência de negócios, de segurança de informação, fintechs, cientistas de análise de dados, ou seja, são esses aqui os trabalhos que mais têm crescido. E, por outro lado, tem aqueles que vão decrescendo, né, que vão até sumir, estão dentro daquele pacote de que daqui a pouco tem certas coisas que a automação já está fazendo praticamente tudo, e parte desses trabalhos aqui vão tender ou a desaparecer ou a ficar irrelevantes praticamente. E aquelas habilidades que a gente falou lá no começo de 2021, o Fórum Econômico Mundial trouxe também para 2023. E a gente vê que não muda muita coisa, né? Pensamento típico, criatividade, resiliência, flexibilidade, motivação, ou seja, aprender, né? Lifelong learning, continuar estudando, continuar aprendendo. Então, são habilidades que são desejadas, né? E se a gente olhar e comparar isso com o Fórmula 1 Schools, tem várias coisas, dado, obviamente, o grau de interação da faixa etária, em que vários desses itens estão presentes no desenvolvimento do projeto. E aí que a gente faz um certo casamento também com a questão do profissional do futuro. Então, o que a gente tenta fazer no projeto, né? Estamos aqui quase no final. A gente tenta entregar, fazer um casamento do que aprende na escola, com o que vai aplicar na vida. Então, a gente tenta fazer que o F1 School seja, de alguma maneira, uma integração que vai preparar os alunos para atividades como liderança, colaboração em indústrias, aprendizagem pessoal, empreendedorismo, trabalho em equipe, cidadania,
foco, motivação, resiliência, autogestão, engajamento, colaboração internacional, habilidades de comunicação, solução de problemas, gestão de projeto. Tá? Dentro de uma área em que eles também têm alguns conhecimentos da própria escola. Então, é uma maneira de complementar o que a escola oferece, trazendo o mundo real para a realidade desses alunos, para que eles estejam melhor preparados, seja para a faculdade, seja aí para o trabalho. E o que a gente ficou bastante feliz do reconhecimento internacional aqui do trabalho, a equipe Williams da Fórmula 1, ela retomou um trabalho que é a Academia Williams, Academia de Engenharia da Williams. Ela tinha esse trabalho, depois da pandemia ela parou, né, e agora ela está com a Komatsu como parceiro. E o que a Williams oferece? Para os alunos de engenharia que estão participando da final mundial, são mais ou menos 130 alunos de engenharia, eles pré-selecionaram 35 em função dos trabalhos técnicos que cada um fez no seu país, e desses 35, 10 serão escolhidos para fazer parte da Academia Williams. Então eles vão receber treinamento técnico, mentores da Williams, vão trabalhar por um ano fazendo trabalhos com a opção da Williams de contratar esses alunos para trabalharem na engenharia de uma equipe de Fórmula 1. E nós tivemos, desses 35, tivemos 4 alunos brasileiros pré-selecionados, o Arthur e o João Pedro, da equipe Alfa, do SESI de Criciúma, Santa Catarina, e a Catarina e o Guilherme, da equipe Seven Speed, Salvador da Bahia. Então esses alunos vão participar da final mundial, que acontece final de novembro, vão participar da dinâmica. Normalmente, essa dinâmica aqui, a gente participou antes da pandemia já com alunos brasileiros, é muito bacana. Eles colocam numa mesa redonda, 6 alunos, um de cada país, e colocam peças de carro em cima da mesa. Asa dianteira, asa traseira, o freio do carro, e jogam um problema para os alunos trabalharem. Eles sabem que os alunos não têm condição técnica de resolver o problema. O que eles querem ver é a maneira como os alunos trabalham para resolver o problema. E é isso que eles analisam, é nessa base que eles escolhem os alunos. Bom, a final mundial, essa temporada que nós estamos hoje, fecha agora, em novembro. Será na cidade de Dhahran, na Arábia Saudita. É a sede da Aramco, que é a patrocinadora da Fórmula 1. As competições serão no centro de exposições da cidade. E no último dia a gente visita, como vocês viram no filme, a gente visita a pista de corrida lá no Catar, a Losail International Circuit, onde a gente passa então um dia visitando lá e vivenciando essa atmosfera legal da Fórmula 1. Para quem quer conhecer mais um pouco do projeto, a temporada que nós estamos atualmente, já tem uma temporada em curso. No Brasil a gente tem 2 ligas, nós temos a competição só do SESI e a competição de escolas públicas e privadas. Eles não competem entre si e essas ligas indicam equipes para o Mundial. Então, em março do ano que vem, nós vamos ter a final nacional do SESI e da escola pública e privada, do SESI em Brasília, escolas públicas e privadas aqui em São Paulo, em Bauru, e a final mundial é sempre no segundo semestre. E as escolas que estão entrando agora, que se estão interessando, começam em março do ano que vem. Tem todos os trabalhos até outubro, novembro e dezembro fazemos as finais regionais, em março a final nacional e no segundo semestre a final mundial. Então essa foi a ideia de trazer o que é o projeto Fórmula 1 Schools, como os alunos estão trabalhando, qual é a capacitação que esses alunos recebem e como isso está alinhado com a questão de vários itens que foi falado aqui do profissional do futuro, né, das habilidades desejadas do profissional do futuro. Então a gente acredita que esse projeto está trazendo benefícios para os nossos alunos, tá, e contribuindo aí para pessoas formadas, pessoas que possam estar no mercado de trabalho. Nós temos vários exemplos de alunos nossos, ex-alunos do F1 Schools, que já foram contratados para a engenharia da Ford, foram para a GM, trabalharam em agências de publicidade, o pessoal de marketing foi contratado já em agência de publicidade. Tivemos 4 alunos que abriram suas próprias empresas, usando empreendedorismo, abriram suas próprias empresas na área de mídias, de comunicação social. Então, a gente tem alguns resultados aí que nos animam a pensar que realmente a gente está no caminho certo. Então é isso daí. Se alguém quiser mais algum contato, fica aqui os dados da Projetando o Futuro. Muito obrigado a vocês.